bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na aula de hoje nós vamos falar sobre mediana de um conjunto de dados. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Então, quando falamos de mediana, percebemos que essa é uma medida de tendência central da estatística, que corresponde ao valor central de um conjunto de valores ordenados. Então, perceba aí que se tivermos um conjunto de dados formado aí por N valores numéricos, e se esse N for um número ímpar, a ordem do termo central será dado, por N mais 1 dividido para 2. Já se esse N for par, nós devemos tomar como mediana desses dados a média aritmética entre os termos ocupantes das posições N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. Bom, então é importante a gente frisar aí, que esses cálculos, eles devem ser analisados após o ordenamento dos dados em ordem crescente ou decrescente. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Ao se falar sobre a pandemia do novo coronavírus no continente africano, nós podemos observar um gráfico que informa sobre infectados e mortos em alguns países desse continente. Então, baseando-se aí nesse gráfico, nós vamos determinar a média, moda e mediana do número de mortos nesses países aí envolvidos no continente, Então, perceba que nas aulas anteriores já falamos sobre média e moda, E hoje estamos abordando também a medida de centralidade aí da mediana, certo? Então, vamos lá. Note que o conjunto de valores da nossa amostra, é o conjunto 0, 1, 2, 5, 8, 12, 29, 31 e 40, Então, note que nenhum valor se repete. Então, podemos, afirmar aí que nós temos uma amostra amodal, Perceba que, ao todo, nós temos 9 dados, oriundos aí dos 9 países analisados. Como a quantidade de dados, uma quantidade ímpar, a mediana dos mortos por Covid-19 nesses países é o termo de ordem 9 mais 1 dividido para 2. 9 mais 1 é igual a 10, dividido para 2, então temos aí o número 5, Portanto, após ordenarmos esses termos em ordem crescente ou decrescente, a mediana será o termo ocupante da quinta posição. No caso, a mediana desses dados, nós podemos observar aí que vai ser o número 8, que vai ocupar, então, a quinta posição após os dados serem ordenados, em ordem crescente ou decrescente. Falando sobre média, quando falamos sobre média, devemos somar todos os valores envolvidos, Então, somamos aí todos os 9 valores, O resultado do somatório foi 128 e dividindo 128 para 9, que corresponde aí à quantidade de valores somados, temos então a média igual a 14,22. Vamos exercitar novamente aí, então, observando o exercício de número 2. O time de basquete, do Quixaduba, disputou 6 partidas em um campeonato. A quantidade de pontos desse time, da primeira, do primeiro aí à sexta, partida, foi 34, 45, 52, 42, 50 e 39. Então, qual a mediana da quantidade de pontos desse time? Observe que nós temos uma quantidade par, de termos. Então, nesse caso, a mediana será dada pela média aritmética do termo de ordem metade da quantidade de dados, E o sucessor da metade da quantidade de dados. Então, após ser realizado o ordenamento em ordem crescente ou decrescente desses dados. Então, perceba aí, que nós temos os dados apresentados, posteriormente foram organizados em ordem crescente de valores, certo? Então, observando isso aí, como são 6 termos, a mediana será a média aritmética do terceiro e quarto dado observado após o ordenamento, ou seja, os números 42 e 45. Logo, a mediana dos pontos será dada pelo somatório de 42 mais 45 dividido para 2. Portanto, podemos afirmar, que a mediana vai ser igual a 43,5.
Exercício de número 3, né? Um exercício aí do Enem de 2012. O gráfico, ele apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, né? No período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então, com base nesse gráfico, qual seria o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período? Então, vamos lá para a nossa resolução. Para calcular a mediana neste caso, né, nós devemos escrever todos os números referentes ao comportamento de emprego formal em ordem crescente. Então, temos aí todos os dados apresentados. Observe que os valores centrais dessa lista são 212.952 e 246.875. Se realizarmos a média aritmética entre eles, né, teremos, então, o valor da nossa mediana. Então, somando esses valores, né, temos o resultado de 459.827. Dividindo esse valor para 2, temos, então, como resultado 229.913,05. Então, perceba aí que essa questão busca apenas a parte inteira, né, dessa mediana. Então, a parte inteira aí desse resultado será apenas 229.913. Então, esse vai ser o resultado, né, da questão aí analisada. Vamos para mais um exercício, exercício de número 4. Quais valores da moda, média e mediana dos números da lista a seguir? Então, observe aí os números apresentados. Note que a moda é o número que aparece com maior frequência, certo? Observe que todos os números eles aparecem apenas uma vez na lista, né? Exceto o número 236, que aparece 2 vezes. Então, este número vai representar a moda dessa amostra. Então, podemos afirmar que a moda é o número 236. Já a média, ela é obtida pela soma de todos os números, né? E dividindo o resultado pela quantidade de números somados. Então, podemos afirmar que a média vai ser dada aí pelo somatório de todos esses valores, divididos aí para 10, né, que representa a quantidade de valores envolvidos. Então, o somatório desses valores é igual a 3.611, dividindo esse valor para 10, temos 361,1 aí como média desse conjunto de dados. Já a mediana, ela será o número central, né, de uma lista em ordem crescente ou decrescente, né? Caso essa lista tenha um número par de elementos, né, teremos então que realizar a média aritmética entre os dois números centrais. Então, organizando aí esses números, né, em ordem crescente, temos a seguinte distribuição. Perceba que a mediana, né, corresponderá neste caso, já que temos um conjunto aí com quantidade de números pares, né, par, aí no caso 10 números envolvidos. Então, a mediana será a média aritmética entre os dois valores centrais, né, que é o número 299 e o número 325. Então, realizando o somatório entre esses dois números, temos como resultado o número 624. Dividindo o número 624 para 2, então temos aí como resultado 312. Essa será a mediana do nosso conjunto aí de valores observados. Muito bem. Então, por hoje, né, nós vamos encerrando por aqui. Em nossa aula, nós estudamos a medida de centralidade mediana. É importante também que você esteja sempre atento a essa medida, observando a amplitude de dados, certo? Então, nessa aula de hoje, inclusive, nós abordamos também medidas de centralidade anteriores aí, né, que são a moda e também a média aritmética. Eu espero que você tenha conseguido compreender aí essa nossa aula, né, e fortalecido aí o seu aprendizado. Se você quer assistir novamente essa aula, você pode acessar a nossa plataforma Eduque, né, assistir essa aula e também outras aulas aqui desse canal. Mas não deixe de assistir também as nossas próximas aulas. Fique aqui com a gente. Bons estudos e até mais!